Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira, às 19 horas, pela nossa BCC Television. E sempre tem um firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Hoje nós vamos levar não entretenimento, nós vamos levar muita cultura, muita informação, bom aviso, uma chamada de atenção para o que vem acontecendo já há algum tempo e, infelizmente, nós estamos numa sociedade consumista e que, às vezes, desvia o seu olhar para algo de não tão bom que acontece ao nosso derredor. Ao meu lado, doutora Conceição Aparecida de Matos Segre. Ela é pediatra, coordenadora de uma importante obra, que nós vamos falar agora um pouquinho já, em sua edição. O livro chama-se Efeitos do Álcool na Gestante, no Feto e no Recém-Nascido. Está sob a égide da Sociedade de Pediatria de São Paulo. A obra não é somente dela, ela é a coordenadora deste grupo, pelo menos para esta obra, que, olha, faz um trabalho sensacional, realiza uma obra fantástica de um cunho social muito importante, que eu não consegui atingir o grau de importância que ele tem, porque realmente é um assunto que me chocou, um assunto para mim novo, e que eu espero que vocês atentem para o que ela vai nos dizer. Doutora, muito obrigado por ter vindo. O prazer é meu e eu que agradeço. Eu fiquei impressionado quando li o livro que a senhora coordenou. Parece que são 10 anos desse grupo? Desse grupo, exatamente. 10 anos de trabalho. Que visa? Divulgar e esclarecer o público em geral e, em particular, os médicos obstetras e pediatras sobre um problema muito grave, que é justamente o efeito que o álcool, que é muito tóxico, consegue lesar o cérebro do feto em formação. O cérebro. E esse grupo que a senhora coordena existe há 10 anos? Há 10 anos. São, parece, 10 pessoas, por coincidência, Exatamente. 10 pessoas 10 hoje pessoas no total. hoje no É um assunto tão desconhecido assim, ou só agora, porque 10 anos é recente. Só agora é que as autoridades e a senhora, junto com os participantes do grupo, chamaram a atenção. Só agora isso veio a público ou vinha assim de escondido? Na verdade, não é tão recente assim. Isso começou com os autores franceses, em 1968, que eles publicaram um primeiro relato, um primeiro artigo de 127 gestantes, em cujos filhos haviam uma série de malformações, eram crianças, vamos dizer, esquisitas. E esses autores franceses, então, publicaram esses casos, mas não tiveram, assim, muito sucesso, muita repercussão dessa publicação. Mais tarde, em 1973, nos Estados Unidos, 2 outros autores, então, descrevem os defeitos que ocorrem e detalham em 3 casos, veja, 3 casos, e denominam síndrome alcoólica fetal, porque essas crianças mal formadas eram exatamente o produto de gestantes que ingeriam álcool durante a gravidez. Isso tem sido abordado na literatura, atualmente, fazendo uma pesquisa naquela base de dados internacional, a Medline, há mais de 20 mil artigos publicados. Aqui, entre nós, no nosso meio, vamos encontrar, acho que, menos de 300 artigos publicados, 200 e pouco. Então, é um assunto que teve repercussão internacional, mas aqui no nosso meio, muito pouca. Então, há 10 anos atrás, o então presidente da Sociedade de Pediatria de São Paulo, o professor José Hugo Lins Pessoa, ele se motivou pelo problema, então nos convidou para coordenarmos um grupo que justamente tivesse por objetivo divulgar essas informações para o público leigo e para obstetras e pediatras, então, que seriam, digamos, os motores da prevenção
dessa terrível síndrome. Antes de a gente passar efetivamente para os malefícios, que eu gostaria que a senhora nos explicasse. A senhora mencionou que aqui entre nós estamos falando de autoridade, certo? Certo. Parece que a repercussão teve um impacto assim inicial e depois se esvaiu. Exatamente. Atualmente existe algum movimento, seja em qualquer das esferas, nossa, federal, estadual, municipal, que se motivou a encampar a obra de vocês? Na verdade, nosso trabalho tem sido muito encampado pelas sociedades da especialidade. A Sociedade de Pediatria de São Paulo foi quem começou, e mais recentemente a Sociedade Brasileira de Pediatria se empolgou com a nossa presidente, doutora professora Luciana Rodrigues da Silva, e então encampou também esta ideia, que aliás atualmente é uma campanha, não só da Sociedade de São Paulo, como da Brasileira de Pediatria. Mas as autoridades, quer sejam estaduais ou federais, nunca se envolveram com esse tema. Aqui no município de São Paulo, o vereador Gilberto Natalini, ele fez uma proposta, um projeto de lei, que acabou sendo promulgado em novembro de 2017, dizendo que a prefeitura se propõe a divulgar que a ingestão de álcool por gestantes é prejudicial ao seu filho. Na cidade de Lins, aqui em São Paulo, existe também um grupo que também tem a coordenação de um pediatra, que também é sócio da sociedade, que faz parte também do grupo, o Dr. Paulo Yamamura. E na cidade de Lins também foi feita uma lei municipal, um pouco mais até restritiva, vamos dizer, do que a nossa. Ela diz que os estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas deveriam ter cartazes dizendo, informando a gestante que a ingestão de álcool durante a gestação faz mal para o seu filho. Mais ou menos o que acontece com o cigarro hoje. Exatamente. O cigarro teve um resultado fantástico, muito bom mesmo, mas foi uma campanha que foi abraçada pelas autoridades em todos os níveis. No país todo. E no país todo. Pelo visto, no mundo todo. Também. Nós temos notícias, e já até participamos, de congressos no Canadá, por exemplo. Cada 2 anos existe um congresso no Canadá de 3 dias que só trata de síndrome alcoólica fetal, de prevenção de síndrome alcoólica fetal. Nós até tivemos a oportunidade de participar de um desses congressos em 2013, e é fantástico, vem gente do mundo inteiro, porque o mundo inteiro tem esse problema. Né? Porque não se sabe se existe uma quantidade de álcool abaixo da qual o problema não ocorre. Qualquer quantidade pode ser lesiva. Até porque cada pessoa é diferente da outra. Exatamente. Eu acho que a gênese do problema é o álcool em si, independentemente da quantidade. O álcool é um tóxico. Exato. Para o sistema nervoso central e outros órgãos do fetinho em formação. E me parece óbvio, porque o feto se alimenta do quê? Do sangue materno, que vem... E se estiver impregnado com qualquer tipo de toxicidade... Exatamente. Em cerca de 1 hora, o álcool que a mãe ingere já está passando pela placenta e chegando no feto. Então, e isso também tem outros fatores, quer dizer, depende de fatores genéticos, tanto assim que nós temos uma geneticista no grupo, depende de fatores nutricionais, enfim, depende de vários outros fatores que colaboram, que, vamos dizer, entre aspas, ajudam a ação tóxica do álcool. Não é? Então, veja só, e entre nós, a não ser essas iniciativas das sociedades da especialidade, e pontualmente, assim, alguma outra entidade de saúde está tomando alguma atitude, mas, em geral, não se fala nisso. Quer dizer, claro que não resolveria, mas, por exemplo, um cartazete, tipo
numa unidade neonatal, nas prefeituras, que não beba, olha, puxa, mas é tão simples isso. Seria. Pode ser custoso, mas é... Seria simples. Mas mesmo, por exemplo, baseado nessa lei do vereador Natalini, por exemplo, se a prefeitura poderia colocar em todos os seus postos de saúde, claro, foi a primeira coisa uma que me veio à mente, informação lógico. nesse sentido. Mas não aconteceu nada, a bem da verdade, não aconteceu nada. Mas não aconteceu nada, talvez porque estou tentando quebrar o galho do Natalini, porque agora já saiu da mão dele, né? Completamente. Então, agora já é da prefeitura, né? Ele outro... fez o papel dele. Claro, que, aliás, ele... receba os exatamente, nossos agradecimentos, exatamente. porque realmente encampar uma situação como essa é brigar contra, literalmente, né? Exato. Brigar contra a indústria, o lobby da indústria do álcool, não é para qualquer brincadeira. É coisa de cara macho. Exatamente. E vai ficar machucado, desculpe, horroroso. Mas o Gilberto é uma pessoa muito forte, eu não o conheço pessoalmente. Eu tive algum contato com ele por ocasião que ele queria saber mais profundamente sobre o tema. Nós tivemos... Ele que provocou ou vocês que foram incitados? Na verdade, foi uma ação de marketing da Sociedade de Pediatria de São Paulo. E ele encampou. Perfeito. E tivemos reunião com ele, conversamos muito com ele, e ele se inteirou e se entusiasmou com pelo problema, então fez esse projeto de lei. Nós fomos até em audiência pública para conversar sobre isso. E temos pelo fato de nós termos ido ao Acre, um deputado do Acre, um deputado federal... Se lembrar o nome dele, pode falar, nós não temos prurido aqui. Angelim. Ele é um deputado federal do Acre e ele quer levar esse problema à Câmara dos Deputados. Agora é meio difícil, porque ano de eleição, sabe como é que é, né? Impossível. Eleição, Copa, vai por aí, falta de vontade. Pelo menos temos uma brechinha, mais uma porta, mais uma janelinha aí. Para ver se a gente consegue. Mas eu acho que esse é um processo evolutivo. Sim, nós temos. É trabalho de formiguinha. A gente não desiste. Vocês são estoicos, espartanos mesmo. Estamos indo. Espero que vocês continuem assim. Dentre o quadro que vocês devem ter levantado, qual é o principal problema que por exemplo, vamos lá. A pessoa engravida, ele descobriu no segundo, terceiro mês, está grávida e tal, aquela coisa toda. Aí, imediatamente, ela deve parar de beber ou tem um lapso temporal aí que ela pode cumprir o seu vício ainda tranquilamente? Ela deveria parar de beber no momento em que ela pensou em engravidar. Pensou em engravidar, parou de beber. Se está grávida, para o quanto antes. Tanto quanto de fumar, né? Obviamente. Exatamente. São duas coisas que vão juntas e fazem muito mal para o feto. O álcool, ele pode fazer a síndrome, pode se apresentar na síndrome completa, que então tem os defeitos faciais, e em outros órgãos, problemas cardíacos, renais, enfim. Que já se manifestam ao nascimento? Ao nascimento. Você pode reconhecer uma síndrome alcoólica fetal no recém-nascido. Mas, desculpe te interromper. É que a minha curiosidade é maior que a educação, assim, desculpe. Imagine. Mas então significa que o médico deve ter ciência do diagnóstico? Exatamente. Por isso que nós queremos atingir pediatras e obstetras. O obstetra para dizer para a gestante, não beba. Porque às vezes diz, não, mas um copinho só. Ninguém sabe o quanto esse copinho vai fazer, o que esse copinho vai fazer. Porque não tem uma quantidade. Foi aquilo que falamos no começo. O álcool em si, não importa a quantidade. Não importa. Nem a qualidade, nem a quantidade. Então, pensou em engravidar, para de beber. Está grávida, para de beber. Em qualquer momento. Parou de beber. Então, tem um amigo nosso, colega, pediatra, que tem um consultório, ele me contou que atualmente ele já pergunta para gestante, senhora que vai lá com o bebezinho recém-nascido, para a primeira consulta, 15 dias de vida,
ele já pergunta assim, como é que foi a comemoração da notícia que a senhora estava grávida? Meu Deus. Para saber se ela bebeu ou não. Porque se ele perguntar, a senhora bebe, ela vai dizer não. Então ele já faz essa perguntinha É assim. mesmo, é uma pergunta sacana, né? Capciosa. Exatamente. É, porque a pessoa, fiquei muito alegre, eu fui com Não. meu marido, tomamos 2 taças de champanhe, não sei o quê e tal. Então é isso. Tem trabalhos muito interessantes. A África do Sul é um dos países que tem um seríssimo problema com o síndrome alcoólica fetal. Porque os fazendeiros que cultivam lá as uvas, os vinhedos e tal, eles não pagam os funcionários, os peões lá das colheitas, em dinheiro. Eles pagam com vinho. Então, os caras eles bebem o bebem vinho, muito. Então, a síndrome alcoólica fetal tem uma altíssima incidência na África do Sul. É um dos países que tem a maior incidência. Isso deveria servir de exemplo para o mundo todo. Exatamente. E o Canadá tem um problema muito sério com os aborígenes do Alasca lá. Eles bebem demais. Da Groenlândia, não sei mais para onde, aqueles países frios, eles bebem muito. Inclusive, nesse congresso que eu tive a oportunidade de ir, estava uma moça lindíssima, tinha sido coroada Miss Illinois, dos Estados Unidos. Ela era uma síndrome alcoólica fetal que foi adotada e os pais adotivos entenderam o problema da moça, trataram dela, fizeram correção dentária, correção cardíaca, porque ela tinha uma cardiopatia também. E atualmente, naquela ocasião, isso foi 2012 para 2013, acho 2013, ela estava fazendo mestrado na Universidade de Washington, que já deve ter acabado, porque nós estamos em 2018. E era uma moça muito bonita, mas ela não tinha nenhum. E ela chegou no Congresso com um manto de Miss, coroa. E ela não tinha problema nenhum em dizer que os pais, a mãe dela, era alcoolista e que ela foi salva, vamos dizer, pela família adotiva, a família que a adotou. Né? Então, se nós formos pensar que existe uma luz no fim do túnel, existe. Se a criança afetada tiver uma assessoria de vários profissionais, né? Tipo fonoaudiólogo, tipo um cirurgião pediátrico, cardíaco, ou enfim, para tratar dos vários problemas, pode ser que venha a se tornar um indivíduo bem entrosado dentro da sociedade. Menos afetado, digamos. Exato. Agora, se a lesão foi de tal ordem que atingiu partes importantes do sistema nervoso central, aí a coisa complica, porque o resultado nem sempre é dos melhores. Né? Por exemplo, o médico, como é que chama a especialidade do médico que traz a criança ao mundo? O obstetra. O obstetra percebeu que a criança tem uma má formação, que deve ser uma coisa dificílima. A criança nasce já, opa, aqui, olha, o cara está assim, assado e tal. Mas digamos que a sabedoria do médico ou a experiência já possibilite a determinação de um diagnóstico, um pré-diagnóstico. O que ele faz? Existe algum tipo de exame para detectar qual é o efetivo malefício ou, eventualmente, um questionário prévio na parturiente, tipo assim, você bebe? Quanto bebe? Parará, que tipo de bebida bebe e tal. Não só para ter um dado estatístico, mas também para chegar num diagnóstico mais preciso. Isso é feito? Olha, não. Hoje em dia, quer dizer, existe nos Estados Unidos, no Canadá, enfim, na Europa em geral, um exame que pode ser feito no mecônio do recém-nascido. O mecônio é aquelas primeiras fezes eliminadas pelo recém-nascido. Mecônio. Chama mecônio. Poxa, eu nunca tinha ouvido falar isso. São as primeiras fezes. Elas têm uma cor diferente, elas são meio líquidas, meio gosmentas. Sim, porque a criança não comeu nada sólido, não? Então, se for feito um determinado exame, que é caríssimo, inclusive nessas fezes, pode dizer se a mãe bebeu ou não. Pode ser esse exame feito no cabelinho do recém-nascido também. Então, ele pode detectar, independente do que a mãe responde.
Perfeito. Tem um trabalho que foi feito aqui em São Paulo, na maternidade escola de Vila Nova Cachoeirinha. Sabe onde é Vila Nova Cachoeirinha? É, a zona oeste aqui em São Paulo, né? Né? É, longe de onde nós estamos, até que não é muito. Não é Nós muito estamos na longe, na Lapa. Lapa. Eu trabalhei nesse hospital muitos anos da minha vida. E lá na Vila Nova Cachoeirinha, então, foi feito um trabalho por uma colega nossa, que, aliás, faz parte desse grupo. Eu era orientadora nesse trabalho, nesse tempo, e ela estudou 1964 gestantes, que ela fazia um questionário perguntando Perfeito. exatamente, e para identificar o recém-nascido. E ela identificou, dentro dos dados de literatura, ela identificou os casos, porque não é só esse que tem a síndrome completa, tem outros que vão aparecer só na hora que a criança vai para a escola. E a criança não consegue aprender matemática, principalmente. Problema com matemática. Com exatas. Com linguagem, e a criança tem um comportamento... Ou seja, é uma debilidade. Tem um comportamento estranho, aquele síndrome da déficit de atenção e hiperatividade. Então, são crianças que exigem uma atenção de uma equipe de saúde, enfim. Isso tudo é caro. É isso que eu ia falar, se não tiver grana na parada, adeus. Nos Estados Unidos, trabalhos assim referentes já há uns anos atrás, eram assim bilhões de dólares, da ordem de 5, 6 bilhões de dólares ano, para eles tratarem dessas crianças. Então, é um dinheiro que a saúde pública joga fora, quando podia prevenir. Mas quem sabe algum político se interessa por qualquer 10% disso? Estou falando pouco, de repente pode, então, olha, vocês podem até aproveitar e pegar mais. É muito caro para a sociedade ter que pagar esse tratamento todo. Por isso que a prevenção vale muito mais. Exatamente, a prevenção é a economia, não só em termos de dinheiro, mas do cidadão, que ele é recuperado para a sociedade, né? Para a família, né? Dessas crianças que são difíceis de lidar. Na escola, as escolas, os professores ficam desesperadas com essas crianças. Não, e fora que essa criança vai sofrer, né? Exatamente. Não é a sociedade, a criança sofre. Problemas com a lei, eles são indivíduos muito complicados. E ficam meio marginalizados. Completamente. Que horror, hein? É verdade. Puxa vida, doutor, olha, é impressionante, né? E a gente, tendo em vista que esta manifestação alcoólica, o SAF, né, é recente, a gente não pode nem dizer ainda que é um descaso do governo. Eu acho que ele ainda não foi devidamente conscientizado. E vocês estão fazendo esse trabalho. Nós estamos fazendo devidamente. A Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade de Pediatria de São Paulo. Quando eu peguei o livro, eu falei, nossa, mas que coisa terrível. Eu fiquei muito impressionado. É verdade. Me coloco publicamente à disposição de vocês. Que bom, ótimo. Não só aqui na TV, como também no jornal. Sempre que vocês tiverem alguma novidade, boa ou má, que vale a pena divulgar, propalar para o público qualquer que seja. Porque isso não existe um nicho, né? É o público em geral, né? Em geral. O nosso objetivo, na verdade, é conscientizar a população leiga para a própria mulher cobrar do seu médico esse tipo de informação. E que implica que o médico saiba. Saiba informar. Então, obriga isso também o médico a estudar e a pesquisar. Porque eu tenho a impressão, que eu sou um leigo, obviamente, que é comezinho, é a coisa mais rasteira que existe. É óbvio que o álcool faz mal. Embora ele dê um barato, a gente se sente bem, às vezes, né? Depois pode não se sentir tão bem. Mas é óbvio que todo mundo sabe que o álcool é um tóxico. Embora seja uma bebida lícita. Lícita, é uma droga lícita. É uma droga lícita e faz mal, santo Deus. Agora, e quando a mulher está carregando dentro de si um outro ser que vai depender de tudo que ela fizer, de tudo que ela ingerir, é óbvio, né? Não precisa ser médico para saber disso. Tem que ser muito imbecil para não entender isso. Porém, o álcool é muito forte, o lobby do álcool é muito forte. E tem um outro detalhe que
porque o fetinho está envolvido num líquido, né? Quando ele está dentro do útero, tem um líquido que se chama, o nome técnico é líquido amniótico. 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 Perfeito. E o álcool, então, vai pelo sangue da placenta, vai para o sangue do recém-nascido, o recém-nascido começa a eliminar aquilo e ele se acumula no tal líquido amniótico. E o recém-nascido fica engolindo aquilo. E ele vai se acostumando com aquilo. Vai. E, inclusive, quando nasce, ele pode ter o que a gente chama de síndrome de abstinência. Ele tem um quadro que ele sente falta daquela bebida. Viveu aquilo 9 meses. Pois é. Então, tem tudo isso... Você acha que isso pode levar ao alcoolismo, naturalmente? Sem dúvida, óbvio, sem né? dúvida. Minimamente E é um o alcoolismo. uso de outras drogas, né? O alcoolismo e outras drogas. Começa aí, né? Meu Deus, já nasce alcoólatra, coitadinho. É verdade. Bom, todo mundo nasce alcoólatra, isso é uma coisa que está inerente, né? Que grande falação a minha, né? Óbvio, né? Mas você enseja isso, né? É verdade. A gestante. A grávida, a gestante, enseja isso. Bom, menina, eu estou chamando ela de menina porque eu não vou dizer para vocês a idade que ela tem, ela me falou, mas é... Mas pode falar. Não, fala você então. Eu falo. Pode falar. Eu tenho 87 anos. Que belo exemplo, hein, gente? A Luciana ficou, ó, a carinha do... Nossa! Tá a mesma que eu fiz. Está muito bem. E eu espero que Deus te mantenha assim. Amém. Com esta força, com esta vitalidade, com essa lucidez e com essa plena vontade de ajudar o próximo. Exatamente. Isso é uma coisa que... Que é óbvio que você não está fazendo isso por dinheiro. Não, Você faz porque você é uma pessoa caridosa, você e o grupo todo. Nosso grupo. São 10 pessoas, vamos falar o nome todos aqui, porque não daria muito tempo. E as pessoas iriam guardar. Mas olha, Sociedade Paulista... Sociedade de Pediatria de São Paulo. Sociedade de Pediatria de São Paulo e a Sociedade Brasileira de Pediatria. Vocês estão de parabéns e as nossas portas e janelas todas estão abertas para vocês. Olha, muito parabéns mesmo. Muito obrigada. Não só pela tua condição fisionômica. A Luciana ficou, nossa! Eu não sou uma velhinha antrópica fazendo Felizmente, né? Espero que você costure boas informações por aí. Isso eu terei imenso prazer em fazer. Olha, eu agradeço muito a tua vinda. Eu sei o quanto foi difícil para você vir aqui. Não pela locomoção, mas pelo teu tempo, que é absolutamente escasso. E, insisto, qualquer informação que você tenha, por gentileza, não se furte. Todos nós abraçamos a tua causa. Que bom, isso é ótimo. Tá bom? Amanhã nosso grupo vai se reunir, eu vou levar essa informação. Por favor, e de plena boa vontade. Muito obrigada. Eu quero, antes de terminar, agradecer toda a equipe técnica, a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com nos insere no universo lusófono, também a jornalista, brava jornalista Luciana Rodrigues, da www.verite comunicação.com.br, que nos aproximou. Pois não. E eu agradeço imensamente também. Telefone da Luciana Rodrigues, 9813311, 981334911. Pessoal, eu sei que foi um encantamento, a mulher fala um bocado, tem boa base, e eu espero que, pelo menos, tenha iluminado um pouquinho a nossa visão e que faça com que nós tenhamos vontade de pesquisar, inclusive, sobre esse assunto e disseminar essa ideia, essa informação, que é de fundamental importância para a nossa sociedade, uma sociedade sã e bastante civilizada. Pessoal, muito obrigado pela atenção, pela paciência, audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.